vocês, os meus irmãos aí que estão chegando pela primeira vez aqui nesse vídeo, os irmãos aí que ainda se encontram numa religião, né? Hoje, se você for ver, em cada esquina tem uma instituição religiosa, vários apriscos, né? Várias armadilhas para aprisionar as pessoas. Tá eu e minha esposa aqui hoje, fazendo aqui uma pequena live. E então, meus irmãos, você que está chegando nesse canal aqui agora, assistindo pela primeira vez esse vídeo, onde o título se chama que o anticristo já surgiu na Terra, né? E agora o que devemos fazer? É uma boa pergunta, né? Porque a grande maioria das pessoas, elas estão aí dentro do sistema religioso, e o sistema religioso ensina que quando chegar aí a hora, né, de começar a grande tribulação, ia acontecer um arrebatamento. E as pessoas iam igual o Gasparzinho subindo pro céu. E elas não passariam por dificuldade nenhuma, não viria anticristo nenhum, não teria problema nenhum. Mas esse é um dos maiores erros e enganações que o sistema religioso colocou na cabeça das pessoas. Então, para você, meus irmãos, que estão chegando aqui através desse link, eu quero te falar, o anticristo, como assim vocês conhecem, né, para ficar melhor de fácil entendimento para as pessoas, o anticristo, ou melhor, o antimessias, né, ele já está na Terra. Ele está... muito tempo. Não, e ele já está aí para estourar, para sentar no trono dele e tomar aí as rédeas do mundo para ele, né? É. Muitos irmãos que ainda não entenderam, né, ainda não encontrou a verdade. Hoje em dia nas redes sociais, em todo o sistema e no dia a dia, né, onde você vai, sempre tem uma pessoa que está falando a verdade. Principalmente agora, nesses últimos dias que tem acontecido muitos acontecimentos assim, de enxurrada, né, de todos aqueles acontecimentos que está descrito na Bíblia, que o Messias disse sobre o fim. E então muitas pessoas hoje já falam, né, sobre esse tema do Apocalipse, né? São coisas que nós e muitos irmãos vêm falando já há mais de 10 anos atrás, das coisas que está acontecendo no mundo hoje. E o Messias e todos os nossos irmãos antepassados falaram há milhares de anos atrás, né? Que ia chegar uma hora em que todas essas coisas iam acontecer, né? Que o Messias disse: guerras, terremoto, fome, sinais no sol, na lua, nas estrelas. E hoje, em 2023, nós estamos presenciando tudo isso, meus irmãos, ao mesmo tempo em vários países e lugares do mundo, né? Então, hoje vocês aí, os irmãos que estão assistindo pela primeira vez, e os irmãos que estão aí ainda aprisionados aí numa religião, ainda não aprendeu a verdade, não entendeu qual é o caminho, o que tem que seguir, o que tem que fazer para ser salvo, meus irmãos. Não só esse vídeo, como outros vídeos desse mesmo canal, ou outros canais de vários irmãos que estão anunciando as boas novas aí nos quatro cantos da terra, vocês vão entender, né? Tenta entender, porque o tempo do relógio nos consome, né? Então, a cada dia que se aproxima, a gente fica mais próximo de tudo isso acontecer, né? É aquele tal negócio, né? As pessoas vêm, elas estão tão, como podemos dizer, tão focada e tão desligada de tudo que está acontecendo ao seu redor, né? O celular, né, principalmente hoje, a internet, as redes sociais, elas cegam as pessoas de uma tal forma que não deixa as pessoas verem o que está acontecendo ao redor delas, né? Muitas pessoas só estão preocupadas ali, né, só estão vendo as coisas que estão acontecendo ao seu redor, na sua cidadezinha, no seu bairro, mas não está reparando o que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Parem para ver, o mundo nunca esteve tão cheio de caos ao mesmo tempo, segundo o que o Messias falou. Acontecendo guerras, terremotos, tsunamis aí, algumas partes inundando alguns lados aí, secas extremas, igual aconteceu em Manaus, né? O rio abaixou, nossa, de uma forma absurdamente, a fumaça tomando conta por lá, né? Até teve uma cidade também aí, que se eu não me engano foi na Islândia, que foi evacuada por causa que os vulcões estão entrando tudo em erupção, tudo ao mesmo tempo, guerras aí, ó, tanto ainda da Rússia com a Ucrânia, né? Também tem essa nova aí de Israel aí contra os palestinos. Então, meus irmãos, tudo que está acontecendo foram coisas que o nosso Messias preveu, né, que falou lá atrás para os discípulos que essas coisas iriam acontecer. E muitas pessoas não estão ligadas nisso, que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E além de tudo isso, meus irmãos, observem a natureza está diferente.
né? Você vê aí, até esse tempo atrás tinha lá um vídeo, né? Dos peixes diferentes, dos animais, né, andando em círculos, se eu não me engano eram ovelhas, vacas, eu não lembro agora, mas andando. Então assim, meus irmãos, tudo está diferente, mas infelizmente as pessoas ficam tão focadas na verdade o sistema, né, eles se preocupam em deixar as pessoas ocupadas o suficiente, entretidas o suficiente para elas não conseguirem notar o que está acontecendo à sua volta. Né? Se vocês começarem, meus irmãos, a observar, vocês vão ver o que o Messias ensinou, que ele deixou muito bem claro que as coisas iriam acontecer, que o mundo iria ficar um caos, que as coisas... Meus irmãos, vocês viram, para os irmãos que não viram, eu peço para os irmãos deixarem depois aí nos comentários, né, no chat ou também nos comentários aí, meus irmãos, o que foi dito, vocês viram que o chip já está sendo colocado aqui no Brasil, existem muitos lugares aí que já estão usando, meus irmãos, que estão pagando, e isso foi coisas que foram faladas lá atrás. Vocês se lembram? Lá em 2013, 14, 15, os irmãos falaram, né? Muitos irmãos vinham anunciando, e nós éramos chamados de loucos. As pessoas não acreditavam na gente. E hoje, depois de tantos anos aí, a gente insistindo em falar sempre a mesma coisa, agora está, nunca esteve, né, tão real como está agora. E a minha maior pergunta para vocês que estão dentro do sistema religioso é o seguinte: o que vocês vão fazer? Qual é o objetivo de vocês? Em quem vocês colocam a confiança de vocês? Porque, meus irmãos, está tudo nítido aí, está tudo acontecendo. E o que vocês se programaram para isso? Vocês ainda acreditam, meus irmãos, que vai haver um arrebatamento e vai levar vocês para o além, né? Sabe Deus para onde? Meus irmãos, não é bem por aí. O que o Messias ensinou? O que o Messias falou? Que quando a gente visse essas coisas acontecendo, a gente saberia que chegou a hora, que o fim está próximo. E ele deixou lá também o que a gente devia fazer para poder se sobressair nessa situação. Então eu pergunto para vocês aí que estão vendo o sistema religioso, que estão vendo essas coisas, que pelo menos tem alguns irmãos que estão se ligando em relação a isso, o que vocês vão fazer, meus irmãos? Qual é a verdade que o sistema... Será que vocês ainda não conseguiram notar que se todo mundo está andando para um lado e fazendo a mesma coisa, meus irmãos, tem alguma coisa errada? O Messias falou que a gente ia ser chamado de louco, que as pessoas não iriam aceitar, que a gente ia ser odiado, que as pessoas iam nos repudiar mesmo, que família, vizinhos, parentes, amigos não iriam nos amar e ia contra a gente. Então, meus irmãos, se você é amado pela sua família, se os seus vizinhos está tudo certo, se você é bem-vindo aí na sua cidade, se está tudo bem, meus irmãos, tem alguma coisa errada. Porque nós não fomos chamados para se ajuntar com o mundo. A gente foi chamado para fazer a diferença. E o Messias falou que isso ia custar caro, que não seria fácil. Porque como o Messias falou, não é o servo maior que o seu Senhor. Então, é para ser difícil. Se tá fácil, bora desacomodar. Porque tem alguma coisa errada.